Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso curso de PCP, Planejamento e Controle da Produção, nossa disciplina Gestão de Equipes de Trabalho. Então, hoje nós damos início ao terceiro e último trimestre do ano, com a aula Cooperação. Só lembrando, né, que na aula passada a gente viu sobre a corresponsabilidade, quando todos nós que atuamos no âmbito industrial participamos de uma forma ou de outra com a nossa responsabilidade na execução de projetos, o andamento da empresa, o setor produtivo, enfim, tudo aquilo que diz respeito ao setor industrial. Todos têm sua participação como corresponsáveis. E hoje, então, nós vamos ver sobre a parte de cooperação, colaboração. Então, já temos uma pergunta, né? Como devemos cooperar dentro do exercício da nossa função na empresa? Qual é a nossa maneira de fazer a nossa participação dentro desse momento? Como será a nossa cooperação? O que é esperado da nossa atuação, da nossa capacidade técnica, da nossa participação, conhecimento, enfim, quando estamos ali junto aos colegas, o que nós somos capazes de realizar junto a eles? Qual é a nossa cooperação? Por definição, estamos vendo aí, né? A colaboração dentro da indústria refere-se à cooperação e trabalho conjunto entre pessoas, entre os departamentos, dentro de empresas ou empresas também, ou até mesmo entre humanos e máquinas, a famosa interface homem-máquinas, IHM, para alcançar objetivos comuns e criar valor, resultando em maior produtividade, inovação e eficiência. Então fica bem claro, né, quando você fala sobre cooperação, além de ver qual é a nossa participação dentro do evento como um todo, e a gente viu aí, né, com pessoas, interagimos com pessoas, com departamentos, empresas diferentes, né, porque tem situações que você tem contato com empresas diferentes, ou porque você é fornecedor, ou essa empresa é fornecedor de material, matéria-prima, parte do projeto, seja lá o que for, tá? E há essa ideia de você estar em contato constante com essas pessoas, com esses departamentos, e o objetivo fica bem claro, né? Criar valor, resultando em maior produtividade, o problema clássico que nós temos no Brasil, né? Falta de produtividade. Inovação, quando nós pensamos em tecnologia, o que vai ser feito de novo, né? Com o novo, o que podemos realizar para atender à demanda dos clientes. E, logicamente, buscamos eficiência do setor produtivo. E justamente sobre a eficiência, quando ela é praticada de forma correta, a colaboração no ambiente de trabalho pode gerar um impacto positivo na equipe e na organização. A colaboração pode aumentar a eficiência e a inovação e melhorar as relações da equipe. E é uma coisa lógica para a gente, né, pessoal, a partir de agora, né? Depois de tanto estudo que realizamos ao longo dos últimos 2 anos e meio, quase 2, indo para 3 anos, a gente percebeu, né? Colaboração, participação, um ambiente de trabalho sadio, gera impacto positivo, tanto para a empresa como para a equipe. E, logicamente, quando você tem essa participação efetiva por parte dos colaboradores, você consegue aí uma eficiência melhor com relação à inovação, melhoria dos produtos, enfim, tudo aquilo que dá para fazer com que também a equipe melhore, né, no seu relacionamento. O que mais que nós temos dentro sobre eficiência? Será abordado os benefícios e desafios de um ambiente de trabalho colaborativo, em que ocorre a colaboração de fato e de verdade, as habilidades necessárias em uma equipe colaborativa e como você pode ajudar a equipe a criar um ambiente de trabalho positivo e inovador. É aquela questão, você dentro do ambiente de trabalho é uma pessoa contente, alegre, sabe participar, sabe transmitir suas ideias, consegue levantar o ânimo das pessoas diante de problemas, dificuldades. Qual é o seu comportamento afinal? Como que você colabora? Quanto você consegue pôr da tua capacidade, né, pessoal em favor da equipe para obter resultados, trazer a melhoria para a equipe, né, criar um ambiente de trabalho saudável, positivo e inovador? Essa é a questão. Qual é a sua capacidade?
Sobre a equipe, podemos pensar na colaboração como combustível que faz o trabalho em equipe funcionar. Com a nossa participação, sim. É uma das 3 estratégias necessárias para incentivar a sinergia da equipe. Sinergia é aquele clima, né, favorável para que você consiga aí, entre outras 2 coisas que não está aí, né, a comunicação e definir as normas do grupo. Então, você tem uma sinergia positiva dentro da equipe, consegue ter comunicação, né, todos conversam, se entendem, não há discussão, não há brigas, ninguém quer ser mais que ninguém, apenas a colaboração para que seja atingido o objetivo da equipe, da empresa. E as normas do grupo, né? Respeito, qualificação, saber tratar as pessoas, educação, tudo aquilo que se espera das pessoas no ambiente de trabalho. E qual é a base de tudo isso aí, gente? A colaboração no ambiente de trabalho é a base para um ótimo trabalho em equipe. Quando estamos colaborando, as equipes trabalham juntas para pensar em novas ideias, concluir projetos ambiciosos, muitas vezes difíceis de serem realizados, mas como a equipe está engajada em conquistar, né, o que é de melhor, o que há de melhor, ela consegue fazer. E assim conseguimos atingir as metas estabelecidas pela empresa. Na sua forma mais simples, uma equipe colaborativa é aquela que faz em conjunto mais do que os membros da equipe poderiam fazer individualmente. Então, mais uma vez, né, fica bem claro para nós. Você, como pessoa individual, tem sua força, suas características, suas qualidades. Agora, imagine que você conseguindo, né, agrupar todo o teu bom conhecimento, todas essas características positivas, junto a outras pessoas que também têm essas características, começamos a dobrar, triplicar a nossa força. Porque pensando em juntos, nós conseguimos realizações maiores e melhores resultados. Isso é uma prática da vida moderna. Para você conseguir, o trabalho em equipe fica muito mais fácil. Porque pense também quando nós temos nossas deficiências. Um cobre o outro nas deficiências, falta de conhecimento, falta de experiência, né? E por aí vai. Então, essa cobertura faz com que a equipe pense junto, trabalhe junto e há todo esse engrandecimento, né, da equipe para a conquista dos resultados. Não esqueçamos nunca disso, né? Dependendo do seu cargo, o nível do qual você se encontra, a colaboração em equipe no local de trabalho talvez pareça um pouco diferente. Como assim? Para os líderes de equipe, a colaboração ajuda a atribuir os valores e, ao mesmo tempo, dar o devido destaque aos subordinados diretos, né, que estão sob a orientação desse colaborador, que é, no caso, o líder. Colaboradores subordinados diretos, né? Expandir o conjunto de habilidades destes e apoiar o progresso na carreira. Então, veja, gente, é uma forma legal de pensar, porque quem está ali no comando consegue visualizar, né, toda a capacidade da equipe, o que tem de bom e o que tem de, vamos dizer assim, para melhorar. Então, cada um apresenta as suas deficiências, as suas dificuldades, e esse gestor consegue organizar a equipe de tal sorte que ele consegue levar todos para o mesmo nível. É o que nós estamos querendo dizer nesse momento com o nível, né? Temos dificuldades, temos bons conhecimentos, temos técnica, temos experiência, ou falta de técnica, ou falta de experiência, e o grupo junto, unido, aprende de forma uníssona e todos ganham com isso. E o resultado é aquele que é esperado para a empresa. Resultado positivo. Para cada um dos integrantes individuais, a colaboração ajuda a se comunicar, né, com que haja uma comunicação de modo mais eficaz com a equipe e a trabalhar em conjunto para realizar grandes iniciativas. Então, veja você, quando a gente começa a pensar nesse momento de trabalharmos juntos em equipe, quando visualizamos um projeto, né, a princípio poder ser simples ou já um tanto complexo, e individualmente observando ele. E a partir do momento que o grupo se une, podemos já ter grandes iniciativas para buscar grandes resultados. Para os colaboradores de outras disciplinas, né, outros materiais, outras
outros conhecimentos, outras ciências, a colaboração em equipe é fundamental para levar o trabalho adiante sem atrito. Já foi discutido aqui também que pode ocorrer atrito. Hoje vamos fazer um exercício envolvendo atrito. Pessoas que se atritam muito fácil, né? Explodem muito fácil. Então fica aí uma característica também do líder saber conduzir essas pessoas para atingir um nível em equipe. O que mais? Sem uma maneira clara de trabalhar, em conjunto e de se comunicar, a sua equipe pode acabar isolada e o trabalho pode acabar se perdendo pelo caminho. Resultado, não conquistamos nada. Então, essa é uma deficiência que equipes apresentam dentro das empresas por falta de coordenação, falta de um líder que seja líder de fato, né, que saiba conduzir a equipe para atingir os resultados, obedecendo, né, as características da empresa e respeitando as características de cada um integrante da equipe. Essa é a parte bacana quando o líder tem essa alta capacidade de enxergar competências e deficiências da sua equipe. A imagem aí traduz para a gente, né? De forma clara, os símbolos, né? As pessoas se unindo ali dentro de linhas que direcionam, né? Traz o seu conhecimento, suas características, qualidades, deficiências, e dentro do contexto como um todo, a imagem fala para a gente que a união organizada, cada um com seu espaço bem definido, a sua ocupação, quais são os seus deveres, o que ele deve fazer para executar as tarefas. Então, essa imagem traduz de forma bem clara e inequívoca o que significa isso para nós, tá? Uma organização. Pessoas, processos, objetivos, projetos a serem realizados, conquistas a serem realizadas também. Vamos ver agora, então, exemplos. Quando você tem debate de ideias em grupo, um exemplo perfeito de colaboração eficaz é a boa e velha sessão de brainstorming. Vocês já devem ter estudado o brainstorming. É apresentado um problema, uma situação, e nós apresentamos possíveis soluções para o problema. Todos devem participar, todos devem falar, não deve ser proibida a participação de ninguém, não é para falar mal de nenhuma ideia, muito pelo contrário, deve ser incentivado para que todos participem, porque afinal de contas não sabemos qual é a resposta exata, tá? E já aconteceram vários fatos, várias situações em que propostas que foram colocadas ao grupo, que aparentemente não tinham nada a ver com a solução, justamente acabaram sendo a solução do problema. Então, essa sessão de brainstorming é interessante. Então, debate de ideias em grupo. Começamos pelo brainstorming. Essa prática permite que todos da equipe contribuam com suas ideias e favoreçam o projeto com soluções inovadoras para problemas complexos. Então, são situações extremamente complexas e aí vai o conhecimento de cada um, a experiência, né? Situações que já viveu, de repente um conhecimento que teve através da leitura de um artigo técnico, um vídeo que ele conseguiu observar detalhes. Então ele passa para o grupo na forma de ideias, para que essas ideias possam talvez vir a solução ou parte da solução de um problema que normalmente é um tanto complexo, tá? Por isso é feito o brainstorming, tá, gente? Se tivesse já a solução, não seria feito isso, né? Então, para tentar dar uma possível solução. Se é melhor, mais adequada, só o tempo vai dizer, a experiência, né, que vai corroborar essa situação aí. Para dizer se está tudo bem, se está tudo ok, tá? Equipes diversificadas. Cada membro da sua equipe é diferente e contribui de forma singular. A construção de uma equipe inclusiva, com diversidade de talentos, níveis de habilidade e trajetórias pessoais e profissionais, fortalece a colaboração na sua equipe. Veja como é legal essa diversificação de características das pessoas que estão participando da equipe. Cada uma tem sua forma de ver, a sua visão, já passou por experiências, tem um conhecimento numa determinada área, outro tem conhecimento em outras áreas. Então, nós juntamos esse grupo com essas diferentes ideias para formar uma base, contextualizar a situação
e dar uma possível solução para os problemas para qual essa equipe foi chamada, problema de projeto, problema de design, problema de equipe, problema da empresa, enfim, não importa. Essa é uma característica que envolve todos, é particularmente muito boa, porque todos podem participar. E com isso todos se sentem, né, como responsáveis também. Ou participei da solução de problemas. Oh, que legal, né? Isso é muito bacana e importante para uma empresa e para você, colaborador. Ainda dentro dos exemplos, comunicação franca, verdadeira e discussões abertas, para que as equipes consigam trabalhar em conjunto de maneira eficaz. Preciso mostrar disposição para perguntar, aprofundar-se em pontos específicos e até mesmo discordar para poder seguir adiante. Olha a situação, hein, gente? Para trabalhar em conjunto de maneira eficaz. Temos que perguntar, questionar, discordar, aprofundar conhecimento. Oh, não entendi essa parte aqui, ó. Vou buscar um artigo técnico para poder ler a respeito, para ver o que eu posso compreender, né, aumentar minha capacidade e meu entendimento a respeito desse assunto. Embora a comunicação aberta e franca nem sempre seja fácil, e não é fácil, né, porque aí as pessoas vão expor sua maneira de falar, às vezes, os pensamentos, não é cômoda, às vezes é incômoda mesmo. Ser uma equipe colaborativa implica criar em conjunto para desenvolver soluções melhores, escutar a opinião dos outros e trabalhar em união para atingir os objetivos. Bom, essa questão de discussão em grupo, gente, no primeiro momento, quando você começa a participar, né, que todos dão opinião, há divergência, pensamentos contraditórios, pontos de vista diferenciados, no primeiro momento, tá? Depois vai sendo mantida a conversa, e aqueles pontos de vista, apesar de terem ângulos diferentes, estavam objetivando o mesmo ponto. Então, é uma questão de você acertar o ângulo. Então, né, passa-se a entender, visualizar de maneira mais concreta, você consegue identificar o problema de maneira mais eficaz, e a solução provavelmente vai ser muito melhor, né, diante dessa situação aí. Essa questão de trabalhar em equipe é fundamental para qualquer negócio, tá? Não importa o que você esteja fazendo na sua vida. Em qual área você trabalha. Então, significa união para atingir os objetivos, como está escrito aí no final. E sobre a organização? Em organizações complexas, precisamos encontrar uma maneira de manter todos na mesma página. O significa todos focados, né, naquele problema, naquela situação, na solução, não importa. Focado ao mesmo tempo. A falta de uma visualização abrangente sobre o que acontece por toda a organização causa o isolamento da informação, e essa é a pior maneira de se trabalhar. Né? É a questão do foco. Um está vendo a página 12, outro está vendo a página 9, um está na página 30, não estão enxergando a mesma coisa. A visualização é totalmente diferente. Como é que nós vamos trabalhar se estamos visualizando coisas diferentes? Então, é possível compartilhar trabalhos, comunicar-se e fazer o acompanhamento de cada membro da equipe a partir de uma única plataforma. Quem escreveu isso aí foi Bill Klein, diretor executivo da United Way of Salt Lake. Vejam, né, como esse pessoal aqui estuda, que trabalha nessa questão aí, tem essa visão aí bem característica. A questão de estar, inclusive, em páginas diferentes pode acontecer, desde que o foco seja em ver o que está acontecendo em cada página e trazer para o grupo como um todo. Então, é a diferença em você estar focado, mesmo olhando pontos de vista diferentes, mas para trazer o mesmo resultado. E às vezes também estamos olhando na mesma página, né? O exemplo é a mesma página, e não estamos enxergando a mesma coisa. São coisas que acontecem, né? Coisas que acontecem, e isso é falta, às vezes, de treinamento, tá, gente? Então, a qualificação, por que você, aluno, deve buscar aí, entender, né? Quando um professor pede para prestar atenção, largar o celular, né? Olhar para a aula, justamente por isso, né? Para você ter essa capacidade de entender que estava tentando executar agora uma tarefa. Senão não adianta, né, gente? Não vai aprender nunca. Aí vai passar por dificuldades, não consegue se adaptar.
E as empresas cobram da gente a nossa participação. Participação efetiva trazendo resultados efetivos. E quais são os principais valores de equipes que são altamente colaborativas? Vamos ver. Primeiro, clareza. Uma comunicação clara é fundamental. A sua equipe pode não concordar em tudo, mas é essencial que você comunique opiniões, ideias e prioridades de forma clara para evitar conflitos desnecessários ou desentendimentos. A partir de agora vamos fazer essa parte do projeto, vai ser executado dessa forma. Diretrizes, observações, horário, objetivos, podem não agradar todo mundo, num primeiro momento. Mas na sequência, na execução do projeto, na elaboração do estudo, no desenvolvimento do desenho, do design, seja lá o que for, todos começam a entender a necessidade de seguir aquela linha de pensamento. Então, por isso, você é o líder nesse momento, né? Para levar a essa característica da equipe trabalhar, mesmo que não concorde no primeiro momento, mas depois todo mundo passa a entender e vai colaborando, né? Olha, pode ser feito isso, podemos raciocinar assim. Então, isso é uma clareza de comunicação que ocorre dentro da equipe e que, com certeza, leva a resultados extraordinários. Segundo item, eficiência, dentro das valores aí da equipe colaborativa. O nível de colaboração da equipe não necessariamente tem relação com a quantidade de tempo que passam juntos. Não depende do tempo que estão juntos, tá? Pode ver que é indiferente. Tudo vai depender de como esse tempo é utilizado. Né? Você está fazendo suas atividades, estudando, de repente, em meia hora você resolve, né, situações, problemas, exercícios que iria levar 2 horas. Por quê? Porque você estava focado. Então, fazer reuniões ou relatórios mais curtos e objetivos para ajudar a sua equipe a executar o trabalho no tempo certo. É uma das situações aí que tudo depende de como esse tempo é utilizado. Né? Fazer relatórios extensos, longos, né? Citando, né, coisas e mais coisas, observações e mais observações, perde a objetividade, o foco daquilo que nós estamos pretendendo fazer. Então, eficiência. Outro valor, positividade. Nem todos os projetos da equipe ocorrerão sem problemas. Isso é a coisa mais lógica que se pode esperar, né? Nenhum projeto vai ter problema. Que maravilha, né? Pode acontecer. Mas na maioria dos casos teremos problemas, né? Não importa se grandes, complexos, difíceis ou não, são situações que devemos procurar resolver. As equipes que sabem superar as falhas e começar um novo projeto com uma atitude positiva, tornam a colaboração um sucesso duradouro, porque elas já estão experientes, já experimentaram a dificuldade da ação conjunta em trabalhar com equipe, em equipe, com pessoas diferentes, conhecimentos diferentes, aptidões diferentes, tudo isso dando uma ideia de como ela deve se comportar a partir dali. Então é fundamental realmente para que você tenha um sucesso duradouro aí com a sua equipe. Outro ponto é a confiança. Os membros da equipe precisam se sentir seguros para contribuir com suas ideias e habilidades individuais. Devemos mostrar à equipe que nos importamos com ela e acreditamos na sua capacidade. Então, gente, esse é o líder presente também, né? Não é aquele que dá as atribuições e só vem cobrar resultados, muitas vezes de forma agressiva, porque nem participou da reunião, da capacitação, de ver as dificuldades, em resolver situações. Então, ele mostra à equipe que você realmente se importa e mantém a capacidade tanto dele como líder, como da equipe. Então, a equipe fica focada, se sente à vontade para a execução do projeto e objetivando o resultado para o qual se espera obter. Estão anotando aí? Todas essas ideias? Mais uma, responsabilidade. Verificar com a equipe se todos estão exercendo as suas responsabilidades no trabalho. Lembra aquela ideia do organograma que foi discutido aqui, né?
São vários tipos de organogramas, mas lá, num deles você está inserido e vai dizer qual é a tua função, quem é o seu subordinado, ou, melhor ainda, a quem você está subordinado, com quem você deve se dirigir na cadeia ali, né, das pessoas que estão próximas de você, ou na sequência da distribuição de cargos, independente do cargo que se vai exercer, né, isso é uma cadeia que indica ali qual é a função, né, dentro da organização. Por isso nós temos organogramas para organizar, para que todos entendam qual é a sua função e o seu real posicionamento, né, a sua participação efetiva. Se um membro estiver descumprindo prazos ou deixando de entregar um trabalho com a qualidade que nós esperávamos, vamos tentar identificar qual é o problema e dar o suporte necessário para que ele possa alcançar suas metas no futuro. Então, nesse momento, ele está apresentando uma dificuldade. É falta de capacidade, falta de atenção, falta de foco. Então, para isso, você está ali para ajudar a liderar e recolocar essa pessoa no lugar, auxiliando ela, né, em tudo aquilo que for necessário para ela dar continuidade ao seu bom trabalho. Às vezes é uma questão só de conversa, tá, gente? São coisas simples, tá? Mas depende de você, isso vai do pessoal de cada um, da tua capacidade em saber conversar com as pessoas, orientar sem agressividade, tá? É aquele famoso momento minuto, né? Você resolve tudo em 1 minuto. Ou para falar coisas boas, ou mesmo para dar orientações quando a pessoa está fazendo alguma coisa não tão correta. Em 1 minuto você deve fazer tudo isso. Sem chamar a atenção da pessoa na frente dos outros. Simplesmente conversa com ela em separado. Isso é saber ser líder, tá? Líder gerente. Só os bons conseguem fazer isso. Então, tudo isso, né, todo esse suporte é fundamental para que possamos alcançar as metas já nesse primeiro momento e no futuro, porque você está ajudando essa pessoa a se encaixar, se enquadrar dentro daquilo que esperamos dentro ali da empresa. Tá? É uma questão de educação, de orientação, treinamento muitas vezes, tá? E tudo depende de você, que é o grande incentivador dessas ideias. Temos um lembrete aí, ó. Vamos lembrar sempre que uma equipe diversificada pode fortalecer o desempenho de um projeto. E é incrível, né, gente? Às vezes a equipe, quando ela não é diversificada, todos têm a mesma formação, a mesma aptidão, de repente uma situação lá, ninguém consegue resolver, porque todo mundo tem a mesma característica. É uma situação interessante. E quando você tem essa diversificação dentro da equipe, você consegue obter os resultados muito mais melhor do que é esperado, tá? Melhor do que é esperado, por incrível que pareça, devido a essa diversidade de opiniões, aptidões, formação, técnica, experiência. Então, quando você tem níveis diferentes de habilidades e personalidades, isso é muito bom. Mas a colaboração bem-sucedida só é possível quando cada membro da equipe adota esses valores. Podemos ter diversidade. E temos, na verdade, né? Por mais que sejamos uma equipe ali, né, sejamos considerados uma boa equipe, mas cada um tem sua característica diferenciada. Formação técnica, experiência, idade, religião, sexo, cultura, gosto. Mas é uma característica. Não quer dizer que é melhor nem pior, não tem nada a ver. Quem pensa assim está completamente enganado. Nós temos que justamente respeitar como que a pessoa é. E a partir daí, juntamos as nossas forças para alcançar os objetivos para os quais a empresa está esperando e o projeto está ali aguardando soluções, propostas, melhorias. O projeto, de repente, está 100% para ser feito, então temos 100% de trabalho a realizar ainda. Agora veja você, ó. A partir de agora, 11 formas de incentivar a colaboração na equipe. Quer montar uma equipe colaborativa, mas não sabe como proceder? Promover a colaboração na equipe não é tão simples quanto apertar um botão. Não basta, né? Vou apertar um botão aqui, todo mundo colaborando. Não é assim que funciona. A habilidade de gerir projetos requer dedicação e foco. Ó, estamos pensando em gerenciamento de projetos nesse momento. Então vamos conferir 11 dicas para criar uma cultura colaborativa dentro da empresa.
Vamos ver quais são essas 11 formas de incentivar? Primeiro, fomentar a colaboração como um valor essencial. Deixar claro, né, que a colaboração de todos é um valor fundamental para a conquista daquilo que nós pretendemos com relação à equipe. Essa dica pode parecer óbvia no primeiro momento, mas é crucial, fundamental para afirmar a importância da colaboração, tanto para você como para a sua equipe. Olha só, gente. Para você e para a sua equipe. Nem todas as equipes valorizam a colaboração. Algumas se orientam pela competitividade e intrepidez, né? O cara sai na frente e vai resolvendo, não pergunta nada, né? Muitas vezes acerta, e quando ele erra, aí tem que parar para tentar corrigir o erro dele, chamar a equipe para ver se conseguimos reorganizar aquilo que foi feito de forma intempestiva, porque ele quis fazer na frente. Claro, a gente já viu aqui diversas vezes, né? Às vezes, cada um tem sua competência específica. Então, nós devemos deixar claro que a colaboração em equipe é importante, gastar um tempo para fazer essa explicação, né, para que ninguém tenha dúvida, explicar como a equipe vai alcançar essa qualidade. Então, você tem que preparar, né, sempre tenha por hábito preparar alguma coisa por escrito, tá, gente? O ideal é que seja uma apresentação em PowerPoint, como a gente está vendo aqui a aula, porque tudo aquilo que é visto, em que você tem a possibilidade de ler, né, ouvir alguém falando, ouvir a sua voz, você aprende uma porcentagem muito maior. A fixação é muito maior, tá, do que só falando verbalmente. Então, quando você apresenta de forma escrita, oral e escrita, a capacidade de entendimento do grupo aumenta muito. Então, temos que ter esse tempo aí para que haja a explicação necessária de como vão funcionar as coisas, a responsabilidade, de novo, né? A corresponsabilidade que a gente já viu, a formação de cada um, respeitando, o projeto está sendo analisado, qual é o projeto, quais são as etapas, o que cada um vai fazer exatamente para que os objetivos sejam alcançados. O segundo item, em parte, é possível criar e promover a colaboração em equipe, criando diretrizes para a sua equipe se comunicar e trabalhar em conjunto. Então, a comunicação, né? Hoje são vários modos, né, gente? Começa pelo próprio WhatsApp, né? A equipe está ali, então ela fica se comunicando quando há necessidade, trocando ideias para ganhar tempo, né? Dependendo, às vezes não estamos muito próximos um do outro, mas a ideia é você poder trazer a colaboração em equipe com esse canal de comunicação. Pense no canal de comunicação. Então, o início, né, dessa colaboração não vai ser fácil. Vai levar um tempo, né, desse trabalho aí que deve ser em conjunto, para que os membros se sintam totalmente cômodos, confortáveis, trabalhando uns com os outros. E não há problema algum nisso, tá? É essa a ideia, né? A gente busca a conversa, o entendimento, o diálogo, essa comunicação constante, né? Diante de qualquer situação, problemas, momentos que conseguiu resolver uma situação, né? Levando para o grupo. Comunicação, quando precisa falar com alguém superior, né? Buscar informações em outro departamento, enfim, tudo aquilo que diz respeito à realização de um projeto. Para a sua realização, não esqueça. Então, vai levar um tempo, tá, gente? Você pode facilitar o processo ao sentar-se e criar com eles o plano de comunicação da equipe. Olha aí, ó. É o que falei, né? Como é que a gente vai se comunicar? Vamos tirar um momento, né, no próprio dia de trabalho, ou no segundo dia, ou no final do dia, o que podemos fazer, o que dá para melhorar aí para poder resolver o problema. Né? A comunicação que vamos manter agora. Como foi resolvido, o que foi feito, o que conquistamos, quais foram as dificuldades, o que pode ser melhorado. Enfim, tudo aquilo que traga engrandecimento para a equipe. Esse é o fundamental de tudo que está sendo discutido aqui. Então, convenções de comunicação. Quando vamos fazer, por que vamos fazer, o que vai ser tratado, como vai ser tratado, sem perder tempo.
Esse é o mais importante. Ainda, sobre essas convenções de comunicação, saber quando não comunicar pode ser igualmente útil. A famosa frase, né, gente? É melhor ficar calado do que falar alguma coisa indevida no momento indevido. Então, saber quando não comunicar é útil também. Cuidar para arranjar tempo para se concentrar profundamente no trabalho, incentivar os funcionários a fazerem o mesmo, indicando quando estiverem ocupados, ou reservando horários no calendário, naquele cronograma, para evitar ter os dias interrompidos por reuniões. Ah, chama todo mundo agora que vão fazer uma reunião, agora no meio do nada. Sem programação, sem nada. Então, às vezes a equipe está ali trabalhando, né, buscando ali resolver problemas, situações, é interrompido aquele momento para ir fazer uma reunião, que é muitas vezes, né, como se diz aí popularmente, né, fazer uma reunião para marcar a próxima reunião. Ou seja, não leva a resultado algum. Infelizmente, ainda tem pessoas que agem dessa forma, tá? Só um instante aí. A garganta não está muito boa ainda. Terceiro item, um convite à cocriação. O que é ser co-criador, gente? Participar da criação, né? O princípio central da colaboração em equipe diz que as equipes conseguem fazer maiores coisas, né? Ou resultados melhores, coisas melhores, quando estão unidas, do que seria possível fazer de forma individual. Então, essa é uma situação real. E um dos melhores momentos, realmente, é promover a colaboração em equipe, fazendo convite à cocriação. Todos estão sendo convidados a participar daquele momento ali para a realização. Brainstorming, uma simples conversa, mas é uma programação, né, programada, tá, gente? Dentro daquela ideia. Não é fazer a qualquer momento. A qualquer momento, pode sim. O dia que a equipe está desarmonizada, desorganizada, desamparada e por aí vai. Então, chama o pessoal, vamos respirar fundo, gente. Vamos lá. Qual é o nosso projeto? Qual é o objetivo? O que estamos fazendo? O que precisamos fazer para chegar no resultado final? Qual é a dificuldade agora? Então, a gente percebeu que no momento é dificuldade. Vamos falar sobre os problemas? Fala aí qual é o teu problema. Né, para expor, botar para fora, né? Às vezes que aquele sentimento não consegue resolver, e às vezes falando, aí vem a famosa troca de ideias, gente, por isso é o brainstorming. Aí alguém ali do lado fala, mas por que você não tenta fazer isso? Tá aí, ó, é resolvido o problema. Então, isso vem a ideia aí, né, do cocriação. Todos estão participando nesse momento aí para tentar resolver a situação. Então, não basta pedir aos membros da equipe para que trabalhem juntos. Faça também debates, ideias, olha o exemplo que eu acabei de citar, né? Promova o diálogo, abra espaço para a discordância. Olha que legal, gente. Pode discordar agora, fica à vontade. E olha, às vezes, porque são pessoas capacitadas naquela área. Então, elas podem ter pontos de vista diferentes e podem dar soluções melhores. Cocriar significa o quê? Desenvolver uma ideia em conjunto e não rumar a uma meta separadamente. Foi o exemplo que foi citado, né? Estou sozinho, estou tendo problema, estou me debatendo aqui. Não sei o que fazer, estou desesperado. Aí vamos lá vamos trocar ideia com a equipe. Expõe as dificuldades, a situação, como é que está acontecendo. E, de novo, né? Alguém com mais experiência, de repente alguém com menos experiência, mas já viveu aquela etapa ali, já presenciou alguma coisa, sabe como resolver o problema. Então, ao invés de arrumarmos separadamente, né, sofrendo, vamos trabalhar junto e dividindo os esforços para sofrer menos. O quarto item, incentivar a comunicação aberta. Devemos dar o exemplo. A colaboração acontece quando os membros da equipe sentem que podem entrar de corpo e alma no projeto, no trabalho. Eles devem ser incentivados a participar, inovar e manter comunicação ativa. Em vez de guardar os seus pensamentos para si ou insistir obstinadamente na própria opinião, eles devem
poder se expressar de forma livre e fazer aflorar todas as ideias geniais resultantes. De novo, né, gente? O princípio do brainstorming outra vez aí. Ó. Expõe as ideias, né? Às vezes são dificuldades, né? Não necessariamente o brainstorming, mas expõe lá as dificuldades. Aí aparecem as ideias, possíveis soluções. É aquilo que tem sido comentado e todo mundo observou. A experiência de um ajuda na dificuldade do outro. A falta de entendimento, às vezes é uma palavra, gente, uma palavra em português para ajudar a resolver um problema. É assim que funciona, tá? Então, dali surgem ideias, soluções geniais, como está aí, né? Como resultado. Então, para a equipe é um resultado fantástico, para a empresa resolve um problema, dá solução a um projeto, entrega um projeto solucionado, pronto para seguir à frente, para ser implementado. Então é muito legal a nossa participação nesse sentido. 5. Lidere pelo exemplo. É difícil criar uma equipe colaborativa sem um líder cooperante. Então, gente, sem líder que mostre o seu valor, né, a sua competência, o seu exemplo, bom exemplo, tá? Mau exemplo aí já tivemos muito no passado. Aí. Pensamos em pessoas com bons exemplos. A colaboração vem de cima, então assegure-se de que sempre convidar à cocriação, incentivando a comunicação aberta, dedicando tempo para que a sua equipe inove e participe de forma colaborativa. Incentivar os membros da equipe a entrar em contato com você sempre que for necessário, se tiverem dúvidas, ou agendar uma reunião individual, é diferente daquela coletiva, para além das conversas em equipe. Então é ali que o líder, né, ele acaba conhecendo a pessoa, as dificuldades dela, sabe a forma dela pensar, dela trabalhar. E isso é bom para a equipe também, que o líder deve conhecer todos, né, de forma bem clara, bem sucinta, para ver qual é a capacidade, qual é a visão de cada um, né, para poder atribuir tarefas, para que sejam solucionadas, resolvidas pelas pessoas mais adequadas. Não é nem qualificadas a palavra propriamente dita, tá, gente? Qualificação pode ser, mas mais adequadas em função da sua vivência, experiência, daí a qualificação. Então, a pessoa adequada aqui fica melhor colocado, tá? E bacana também essa parte, né? Você manter uma reunião de forma individual quando o colaborador necessita. Né? Significa que ele confia em você. Então, as palavras de incentivo, né? A orientação, né? A harmonização quando está conversando com a pessoa, tudo isso ajuda a trazer resultados espetaculares. Sexto item, separe um tempo para estimular a criação de vínculos da equipe. Opa, o que é isso? Quando foi a última vez que a sua equipe se reuniu só para conversar? Jogar a conversa fora, como a gente diz, né? As atividades de fortalecimento do espírito da equipe não são apenas uma ótima forma de descontrair. Mais que isso, essas atividades também são uma oportunidade para os membros da equipe se conhecerem melhor, fora do contexto de trabalho. Então, aquele bate-papo descontraído, né? Olha, gente, sugestão que a gente viu, vivenciou. Todos iniciavam as suas atividades profissionais a partir das 8 horas da manhã. E foi oferecido em um dado momento para termos café da manhã a partir das 7h30. E foi uma coisa impressionante, tá? Brincadeira, conversa, gozação por causa de futebol, filme, novela, discussões, política. Esse, se bem que esse era de menos, né? Que isso aí, na verdade, isso incomoda. Mas nós tínhamos um momento ali, tomando um café. Aí, praticamente caiu a zero o atraso de funcionários. Caiu a zero, na verdade. Né? Porque todo mundo vinha mais cedo para tomar um café. Tomar café, bater papo. A gente já entrava às 8 da manhã, ligado, né? Estava completamente turbinada a equipe. Em qualquer departamento que você fosse. Então, foi uma maneira bem interessante, bem inteligente que se descobriu em deixar a equipe, né, bem mais à vontade. A equipe é a empresa toda, tá? Eram quase 100 funcionários, diversos departamentos. E todo mundo sentava ali, todos os departamentos, batia papo. Às vezes a gente falava até da produção, dos equipamentos, problemas, trocava uma ideia.
Mas a ideia principal era ali ter um momento, né, para bater um papo. Como era legal, gente. Dentro dessa ideia ainda, né, criação de vínculos da equipe, quais são os objetivos de vida do seu colega de trabalho? Você conhece bem seu colega de trabalho? Como que ele é, o que que ele faz, gosto, né, qual é a data de aniversário dele, né, coisa, né, que a gente pode ter, manter um vínculo mais estreito, né, gente? De repente passa a ser um amigo importante na sua educação profissional, né, vantagens para um e para o outro, pelo conhecimento, pela experiência. Lá, onde nasceu a sua chefe? Como isso contribuiu para a sua experiência de vida? Onde os seus colegas de equipe trabalhavam antes de chegarem até aqui? Quais as empresas? A gente vê, né, pessoas extremamente experientes, que se entregaram muitos anos, né, a vários segmentos de várias empresas, né, já tem uma certa idade. Então é gostoso de conversar com essa pessoa. E essa pessoa tem muita experiência que ela adquiriu em várias outras empresas e traz para a nossa equipe agora. Então essa é a parte bacana de você tirar um momento para fazer esse bate-papo, essa conversa, para fazer a troca de ideias. Não esqueça desse momento, tá, gente? Quantos anos tem teu colega? Para que time ele torce? Música que ele gosta? E por aí vai. Sétimo, destaque o trabalho de equipe bem-sucedido. Então veja lá, ó. Todos adoram receber reconhecimento por um trabalho que foi bem feito. Isso inclui parabenizar os colaboradores pelo trabalho de equipe bem-sucedido. Se dois membros da equipe trabalharem juntos para concretizar uma nova ideia ou conduzirem uma iniciativa particularmente difícil, dedique-se a fazer um elogio. E lembram aquele momento, né, de 1 minuto, né, até tem tema de um livro aí, que eu não vou falar aqui, mas quem conhece sabe, né? 1 minuto para você dedicar aí, nesse caso aí, um elogio à equipe. Tá? Quando é para transmitir para todos, tá? Se for interessante transmitir só para a pessoa, ou, no caso, a dupla ali, tudo bem, não importa, tá? Mas leve o elogio para essas pessoas. E se for para a equipe, é para engrandecer a equipe. Esse é o importante, é o ponto de vista importante nesse momento. Peça aos membros da equipe que compartilhem as suas impressões sobre a experiência. O que funcionou bem? O que você viu que funcionou bem, que deu certo, que trouxe resultados? Vamos lá. O que a gente tem para ser dito aí? Pega a ideia de cada um, o ponto de vista, por que ele considera que deu certo, de repente ele entendeu toda a situação, ainda pode acontecer que alguém não esteja entendendo como conseguimos aqueles resultados, então é o momento de deixar claro para todos, né? Todos passam a ter a experiência de como vivenciar aquela situação a partir desse momento. Então olha ali, ó, como eles colaboraram e trabalharam juntos para atingir o objetivo. Ora, tua participação foi assim, assim. Então você contribuiu dessa forma aqui para atingirmos os objetivos. Isso não só lhes dá um momento de destaque, que é merecido, mas também pode servir como de exemplo para que outros membros da equipe colaborem no futuro. Então vejam vocês, a gente está extraindo de uma situação um exemplo bem sucedido para que todos entendam, né? Primeiro porque foi bem sucedido, os resultados bons que trouxeram. Qual é a ideia? Opa, essa ideia foi boa, o colega fez, deu certo, vou começar a pensar dessa maneira, agir dessa forma para conseguir os bons resultados. Então isso é importante para nós. Tá? E vai engrandecendo a equipe, com certeza. O que mais que nós temos aí? Ofereça oportunidades de mentoria. Opa, o que significa isso? Desenvolver a colaboração em equipe é uma aptidão sociocomportamental. Trata-se, na verdade, da combinação de competências interpessoais e de comunicação. Cada membro da equipe pode trabalhar para melhorar essas habilidades, mas, às vezes, uma perspectiva de fora pode ser surpreendentemente útil. Então, a mentoria, tá, gente? Alguém que traga uma conversa, um exemplo, uma prática, um conselho. Né? Tem muitos países, mundo afora aí, que pegam aquelas pessoas já aposentadas e elas vão na empresa dar conselhos,
né, relatar suas experiências, suas dificuldades, as decepções que tiveram durante elaboração e execução de um determinado projeto. Então, ele passa a transmitir para esses jovens a experiência que ele sentiu. E eles entendem a vivência que essa pessoa passou. Então, acaba sendo útil, né? Porque melhora o entendimento da pessoa. A ideia é ter entendimento sobre as coisas, sobre a situação, no caso de sobre o projeto, tudo aquilo que diz respeito aos objetivos da empresa. Ainda, dentro da oportunidade de mentoria, há alguns aspectos intangíveis que só vêm com a experiência de trabalho, o tempo da empresa e a familiaridade com o mercado, ou a função profissional. E os novos funcionários podem estar ansiosos para aprender mais, porque ainda não vivenciaram isso. Então é intangível nesse momento, não tem como você mensurar. Então somente quando se passa pela alegria, pela decepção, pela tristeza, pela conquista do objetivo, você consegue ter transbordar essa alegria ou essa tristeza diante desses momentos. E a partir daí, quando você repetir esses momentos, tristes ou alegres, a gente até sabe como se comportar, né? De preferência que os momentos difíceis não se repitam. Então, devemos encorajar oportunidades de mentoria dentro da empresa que pode ajudar toda a equipe a melhorar. Gente, com esse pensamento que é discutido aqui em sala de aula, ele é fundamental para quem busca atingir objetivos com a equipe, principalmente se estamos dentro de um ambiente que ainda não existe essa forma de tratar a situação. É feito, vamos dizer assim, de forma individual, sem características bem definidas, a questão da hierarquia, a definição da tua função. Isso aí tudo, de certa forma, compromete a nossa capacidade de agir, né? Será que posso fazer? Será que está de acordo? Você acaba ficando em dúvida. Isso compromete a tua atividade profissional. Então, a gente busca, né, diante desse cenário aí, como a gente está observando aqui, o que de melhor pode ser feito para atingir o objetivo e trazer os resultados mais específicos, mais qualificados, melhores, tanto para a empresa como para a equipe. Legal, gente? Está claro essa ideia, então, hein? O que mais que nós temos? Estabelecer metas colaborativamente. Como é que a sua equipe define as metas? Como é feito isso? Já foi feito? Essa é uma etapa fundamental para qualquer equipe, que pode ajudar a definir o que é importante e a realizar ações visando esses objetivos. Então, as metas, definindo claramente metas, objetivos, o que deve ser feito, o que vamos fazer, o que é para ser conquistado, né? E, de novo, né, aí vem, né, a experiência de usar o tempo, as nossas habilidades, conhecimentos, troca de pensamentos, aceitar sugestões, tudo aquilo que acaba, de certa forma, engrandecendo a colaboração de todos. Ainda dentro dessa ideia, as metas são definidas de cima para baixo, o que significa que a liderança define as metas e as métricas, a medição do resultado, em como atingi-las. Então, veja só, gente, a capacidade que o gestor tem que ter nesse momento aí, né? As ideias vêm de cima e temos que saber como atingir esse momento aí. Isso pode ajudar a sua equipe ou empresa a atingir uma meta em comum, mas não lhe dá a oportunidade de colaborar e inovar no modo como se alcança esse objetivo, já que foi imposto, né? E na maioria das vezes tem que ser imposto, gente, para dar uma diretriz, né? Não tem como fugir disso. Mas, enfim, a questão de inovação, desenvolvimento de competências, experiência, é a forma com que o líder acaba levando a equipe, né? A condução do líder dá essa condição favorável para que você obtenha esses resultados. O 10º item, seja flexível. O líder de uma equipe colaborativa precisa se adaptar constantemente às diferentes necessidades e práticas dos seus colegas. Então, veja, ele tem que ter uma capacidade até diferenciada, né? Para se adaptar, né? Imagina um grupo ali de 5 pessoas, são 5 pensamentos diferentes, comportamentos diferentes, atitudes diferentes. E como é que eu vou fazer para juntar todo
esse potencial dessa equipe, traduzindo em resultados. Então, não devemos esperar que pessoas com trajetórias diferentes, distintas, sigam o mesmo caminho. Em vez disso, reconheça e apoie o estilo de cada uma. Então, uma orientação, uma bússola é dado. Agora, cada um conquista seu espaço, sua condição. Não foi dito aqui muitas vezes, né, para você colaborar, participar da aula? Alguns participam, outros não participam. Então, é a maneira, né, a reação que cada um tem. Quem participa tem muito mais condições de atingir o objetivo, né, ser um bom profissional. Implementar o trabalho colaborativo será muito mais fácil para a equipe se as estratégias forem flexíveis. Primeiro tem estratégia, o que já é um passo fundamental e importante. Qual é a estratégia a ser seguida? Essa estratégia pode ser flexível nos resultados, na forma de trabalhar, na forma de adaptar a equipe ao trabalho, ao projeto. Qual vai ser a flexibilização? O que vai ser feito para ajudar os colaboradores a atingir as metas, os objetivos? Então, essa flexibilidade parte aí do líder da equipe. A 11ª ferramenta, ou unidade, a gente está vendo aí, são ferramentas compartilhadas. A melhor maneira e mais fácil de trabalhar em equipe é usar uma única ferramenta compartilhada. Quando você tem um núcleo central de informação, todo o trabalho das suas equipes se dá no mesmo lugar. Então, o que acontece? Você tem aí resultados mais eficazes, com os objetivos que são bem trabalhados, e essa ferramenta única foi compartilhada para se obter os resultados aos quais a gente está esperando. Então, o compartilhamento da ferramenta é importante para a gente ter esse direcionamento da equipe. Bom, gente, está ficando claro, né? A equipe vai conquistar aquilo que a gente está discutindo aqui ao longo desse tema e de outros tantos que foram discutidos, quando temos objetivos, organização, sabemos o que estamos fazendo, para que lado vamos direcionar nossos esforços. Então, fica bem clara essa ideia. Ainda sobre as ferramentas, fica fácil encontrar quaisquer novidades, arquivos compartilhados ou contexto adicional, quando está tudo bem compartilhado. Ao reduzir os obstáculos ao trabalho em conjunto ou à colaboração, estaremos capacitando a equipe a fazer mais em conjunto com menos esforço, trazendo mais resultados para facilitar para atingir o objetivo ao qual a equipe se propõe. Tudo bem aí, meu? Podemos sentar aí nas cadeiras? Estamos em aula ainda. Podemos sentar aí? Celular, como sempre, né? Prestar atenção, zero, né? Essa imagem aí nos diz aí a respeito, né, aos benefícios quando a gente tem a colaboração do time. Você tem aí um aumento na inovação, conquistas da equipe, há um direcionamento, né, virtual da equipe também, o conhecimento é compartilhado, o fluxo de trabalho é otimizado, trazendo melhores resultados. Então, é essa a ideia, né, que essa colaboração em equipe traz aí como benefícios para todos, para que a gente consiga obter os resultados. Tá, gente? Então, essa imagem deixa bem clara aí. É uma boa visualização aí. Esses 5 pontos aí, né, são 5 benefícios. Inovação, conquista do time, alinhamento da equipe, compartilhamento de conhecimento, otimização do fluxo de trabalho. Agora, sobre a questão de maior inovação. Quando nós aproximamos os colegas da equipe, na verdade, estamos estimulando a criação de ideias inovadoras, soluções para problemas, às vezes, extremamente complexos,
que talvez eles nem conseguiriam pensar sozinhos. Aquela ideia, né? Sozinho você consegue um resultado, trabalhando em equipe, 2, 3 ou mais, a facilidade de se obter solução para os problemas aumenta muito. Então, a ideia de trabalhar em equipe, que inclusive já foi discutido aqui, né? Nós fizemos em dado momento uma pergunta, né? Um questionamento. Você se vê melhor trabalhando em equipe ou trabalhando sozinho? Né? Para que você possa dirigir a sua carreira profissional. Não existe certo e errado, tá, gente? Nós temos que entender o que deve ser melhor para a nossa vida profissional. Prefiro trabalhar em equipe porque é mais saudável, consigo melhores resultados, consigo me inserir, trocar ideias, né, confabular, enfim, tudo aquilo que diz respeito a um trabalho em equipe. E tem aqueles que preferem trabalhar sozinhos, né? É a maneira da pessoa, é a característica dela. É mais fácil, né, para aqueles que se identificam em trabalhar em equipe, toda uma eficiência e eficácia no seu resultado profissional. Aquele que gosta de trabalhar sozinho, ele pode, eventualmente, fazer cursos de aperfeiçoamento para que possa ter um treinamento e, mais tarde, possa vir trabalhar em equipes. Equipes pequenas, depois vai aumentando, para ele começar a pegar o gosto de trabalhar em equipes, porque, na verdade, a gente trabalhar em equipes é fundamental, tá? É fundamental, não vou dizer que é essencial, mas é o que traz mais resultados em menor tempo, né? Dentro daquilo que a empresa precisa e necessita. Quando você tem equipes mais felizes, elas colaboram, né? Se mostram mais satisfeitas, colaboram nos projetos. Os membros da equipe têm a oportunidade de criar vínculos e destacar as suas forças e talentos individuais. Além disso, eles se sentem valorizados como parte do todo. A felicidade da equipe também influencia diretamente na qualidade do trabalho, o que gera um impacto no sucesso da organização. Então, vejam vocês, né, gente? Equipes que estão trabalhando e se sentem bem. É aquele item, né? Trabalhar numa empresa, ter salário bom é uma situação. Agora, o ambiente de trabalho ser saudável é outra situação e é fundamental também. Tá? Tem que ser um ambiente saudável. Você deve se sentir à vontade, feliz, contente por estar participando daquela empresa, daquele grupo. Então, se a gente vai participar dos projetos, né, projetos simples, projetos complexos, não importa, temos que ver qual é o vínculo que existe dentro da equipe, destacando as forças, valorizando os talentos individuais, porque o resultado que nós vamos obter depende diretamente da alegria desse momento da equipe. Tá? Isso a gente não pode esquecer. 3, alinhamento de equipes distribuídas. Estão vendo que 1, 2, 3, 4, 5 vem na sequência, são referência àquelas imagens que a gente viu ali naquela imagem anterior. A colaboração pode ser mais difícil quando os colegas de equipe não estão trabalhando no mesmo local. Olha a situação, hein? Mas ela não deixa de ser importante. As ferramentas certas de colaboração podem ajudar os membros da sua equipe a se sentirem menos isolados e mais integrados à organização. Então, mesmo que estejam trabalhando em locais diferentes, né, em cima do mesmo projeto, ou elaboração, seja lá o que for, nem por isso é menos importante, tá? Então, temos que ter a ferramenta aí certa para que ocorra essa colaboração para obter o resultado esperado. Essa é a ideia sempre. 4, conhecimento. Quando compartilhado entre os membros da equipe, a equipe tem membros que trabalham juntos e frequentemente se envolvem no trabalho uns dos outros e acaba conquistando a característica, o conhecimento, né, a forma de resolver um dado problema. Essa é a parte importante do trabalho em equipe, tá, gente? Como você consegue conquistar conhecimento trabalhando junto com os colegas? Imaginando que um tenha maior ou menor conhecimento. Então, aquele que tem maior conhecimento auxilia aquele que tem menor conhecimento. E aquele que tem menor conhecimento adquire agora aquele conhecimento e passa a partir daí também a participar de forma ativa na solução de problemas inerentes àquele conhecimento que ele não tinha. E a experiência começa. Trabalho após trabalho, começa a ter a experiência em como resolver aquele problema. Está aí, ó. Conhecimento e experiência adquirida dentro da própria equipe.
Então, quando contribuímos para iniciativas conjuntas, resolver problemas em colaboração, os membros da equipe precisam compartilhar ideias e falar sobre o trabalho, o que confere visibilidade a toda a equipe. Todos ficam visíveis, né, perante a gestão, né, perante a empresa, porque todos participam de forma colaborativa. O item 5 são os fluxos de trabalho, quando são otimizados. Embora o conceito de linha de produção não seja muito bem visto, ele tem se mostrado altamente eficiente ao longo dos tempos. Uma colaboração em equipe bem sucedida pode melhorar os processos de toda a empresa e os fluxos de trabalho individuais. Então veja como é interessante, é aquilo, gente, conversando, discutindo, né, todo mundo ali dentro do sistema como um todo, correndo para obter os resultados desejados. E ainda, a colaboração pode tornar a equipe mais produtiva, com mais tempo para realizar outras tarefas, inclusive, porque sobrou tempo para ser feito, né, ter outras oportunidades de aprendizado. Inclusive, desenvolver novas aptidões na equipe. O que acontece? Pode impactar na experiência do seu cliente, que terá um entendimento mais ágil por toda a parte da equipe quando precisar, porque a partir daquele momento todos têm a mesma perspectiva, as mesmas vivências, comungaram as mesmas dificuldades, as mesmas experiências, os mesmos conhecimentos, então todos estão aptos a poder dar solução. Mesmo que sejam chamados de forma individual, às vezes para orientar um cliente, né, que nem fazia parte, né, da atribuição, mas isso pode acontecer, tá, gente? Vai lá orientar o teu cliente para que ele possa usar teu produto, teu serviço, seja o que for, tá? Que agora você tem experiência mais que o suficiente para realizar esse tipo de coisa. Bom, sobre a capacidade. Uma equipe que colabora é capaz de realizar coisas incríveis. Embora o trabalho em equipe nem sempre seja fácil, o ganho em inovação, eficiência e dinâmica da equipe faz o esforço valer a pena. E como é importante, né, gente? Lembrando mais uma vez, né? Toda empresa, principalmente empresa privada, ela tem que dar resultados. E nós estamos colaborando de forma efetiva para que a empresa tenha resultado, né, na execução do projeto, para que esse projeto seja bem sucedido e ele tenha o resultado lá fora, que é venda desse produto ou serviço, que vai manter, né, novos produtos, vai manter a equipe, nosso salário. Então, a gente vê a importância do trabalho em equipe nesse momento. Mas agora, vamos lá. Hora de praticar. Vamos ver qual é a opinião de vocês aí, quando você tem atrito entre pessoas que apresentam personalidade forte. 30 segundos para você pensar a respeito. Quando temos atrito entre pessoas com personalidade forte. O que você vai fazer como gestor, como orientador dessa equipe de trabalho? Vamos lá? 30 segundos. Para aqueles que tiveram a capacidade de pensar a respeito. Vamos ver? Olha lá, ó. O problema é o seguinte, colaboradores com personalidade forte podem ser ótimos para a organização, mas quando eles se encontram na mesma equipe, isso pode gerar atritos e resistência. É a situação, tá? Como que você pode solucionar? Procure criar equipes diversificadas com pessoas que se complementem e trabalhem bem juntas. Como líder, assegure-se de que todos se sintam tratados da mesma forma e apoiados pelos colegas. Informe-se regularmente sobre a capacidade colaborativa dos seus colegas e conduza-os a trabalharem melhor em equipe. Então, aquilo que eu falei, né? Você deve conhecer bem a tua equipe, né? Os pontos fortes, fracos, capacidade técnica, enfim, conhecimento, e a personalidade da pessoa. Como que ela reage, quais são os sintomas que ela apresenta diante de dificuldades, né? Para que você possa saber dar o melhor encaminhamento para essa pessoa, fazer
parte de um grupo e que ela vai ser colaborativa e não destrutiva, né? Isso aí é complicado, tá, gente? Bom, todo esse material de aula, dessa aula 10 aqui, ficará postado no Quersum para aqueles que forem mais tarde fazer leitura e estudo desse conteúdo. Na aula de hoje, a gente pode ver a cooperação no ambiente de trabalho, né? Pode ver que, de forma insistente, até a gente tem visto toda essa ideia de como devemos nos comportar num ambiente de trabalho, principalmente industrial, que é para onde a maioria deve seguir sua vida profissional, ou outra área qualquer, comercial inclusive também, mas o que importa é a maneira de você fazer a sua colaboração, qual é a sua ação efetiva dentro da equipe, qual é o seu comportamento, aquelas características que você trazem daqui agora, inclusive de sala de aula, para quando forem exercer sua vida profissional. É uma questão que chama muita atenção aí, qual é o seu comportamento, tá? Que você simplesmente vai ser aquilo que você é hoje, vai dar continuidade à sua vida profissional. Fica aí a principal referência de onde foi tirado o material. Então a aula de hoje foi a aula 10. Legal? Obrigado pela participação de vocês. Até a próxima aula.